Oi galerinha, tudo bem? Então estamos aqui para continuar com o nosso curso de Física. Na aula passada, para quem acompanhou, para quem estudou, nós trabalhamos todos os conceitos sobre cinemática escalar. Conceitos que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com os conceitos sobre velocidade escalar média, ok? Para isso, tudo aquilo que a gente aprendeu lá na primeira aula, a gente vai utilizar aqui na nossa segunda aula. Hoje, nós começamos falando sobre o conceito de deslocamento. O que é deslocamento, Fábio? Diz aí para mim. Bem, deslocamento é justamente a diferença entre a posição final de um móvel e a posição inicial desse móvel. Muito cuidado para não confundir deslocamento com distância percorrida. Qual que é a diferença, Fábio? A diferença entre deslocamento e distância percorrida. Vou explicar para você agora, fera. O deslocamento, ele só leva em consideração dois pontos da nossa trajetória. Ele só leva em consideração a posição final e a posição inicial, não importando aquilo que o móvel descreveu, aquilo que o móvel andou ao longo do trajeto. Tá legal? Já a distância percorrida vai levar em consideração a soma de todos os deslocamentos. Lembrando também de um detalhe importante, fera. Deslocamento pode ser positivo ou negativo. Já a distância percorrida, não. Distância percorrida sempre será positiva. Mas como que eu vou calcular essa distância percorrida? Com a soma dos módulos de todos os deslocamentos. Alguém vai perguntar para mim: ô Fábio, e o que é módulo? Aí a gente lembra lá da matemática, né, fera? Módulo são aquelas duas barrinhas onde a gente vai colocar um valor negativo e ele vai ficar positivo, ok? Então, quando eu somo os módulos e todos os deslocamentos, eu tenho a minha distância percorrida. Imagina um trajeto onde você parte do ponto zero e você começa a dividir esse trajeto em pedacinhos de 10 metros. Então eu teria 0, 10, 20, 30, 40, 50, não é isso, fera? Se eu partir do ponto zero e for na direção positiva da minha trajetória, então meu ΔS é positivo. As minhas posições elas vão crescer. Mas se eu partir de uma posição maior para uma posição menor, o meu ΔS já não vai ser positivo. O meu ΔS será negativo. Então, nós temos dois tipos de movimento aí. Nós temos o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Mas isso deixa para uma próxima aula, que a gente vai falar muito mais sobre essa história de progressivo e retrógrado. Hoje é para a gente entender essa história de deslocamento e distância percorrida. Então, no ΔS, vale para mim posição final, posição inicial. Se eu parto do ponto 10 dentro dessa nossa trajetória e vou para o ponto 30 dessa nossa trajetória, então quer dizer que o meu ΔS será 30 menos 10, que é igual a quanto, fera? 20. Mas agora vamos fazer um deslocamento em dois momentos. Eu parto do ponto 10, vou para o ponto 30 e depois volto para o ponto 20. Presta atenção, hein? Se liga. Eu parti do ponto 10, fui para o ponto 30 e depois voltei para o ponto 20. Qual é o meu deslocamento? Bem, o meu deslocamento agora a gente pode confundir um pouco, mas não vai confundir. Por quê? Porque você já sabe que o deslocamento só leva em consideração a posição final e a posição inicial. Então o meu ΔS, que é o meu deslocamento ΔS, ele vai ser igual a 10. Por quê? Porque eu parti da posição 10 e parei na posição 20. Mas e a minha distância percorrida? A minha distância percorrida já vai ser diferente, hein?
Porque eu vou partir da posição 10, vou para a posição 30 e vou voltar para a posição 20. Então qual é a minha distância percorrida durante todo esse trajeto? Bem, na primeira parte eu fui de 10 para 30, então meu deslocamento é 20. Na segunda parte eu fui de 30 para 20, então meu deslocamento 10. Só que menos 10, não é? Menos 10, Fábio. O que é que eu faço com esse menos 10? Bem, esse menos 10, lembra que a gente falou que é em módulo? Se é em módulo, então ele vai ficar positivo. Então quer dizer que a minha distância percorrida será quanto? 30. Por quê? 20 da primeira parte, que é o primeiro deslocamento, mais 10 da segunda parte, que é um deslocamento negativo, mas que na hora da distância percorrida vai ficar positivo. Então, tá aí a diferença básica entre distância percorrida e deslocamento e ΔS. Tá legal, fera? Agora a gente fala sobre intervalo de tempo. O que é o intervalo de tempo, Fábio? Bem, o intervalo de tempo nada mais é do que o instante final menos o instante inicial. O instante final, que é o momento em que o fenômeno acaba, e o instante inicial, que é o momento em que o fenômeno começa. Então, se eu digo para você que o fenômeno começou aí às 19 horas e 30 minutos e terminou às 19 horas e 45 minutos, quer dizer que o ΔT, o intervalo de tempo, vai ser de quanto? 15 minutos. Por quê? Porque é o instante final menos o instante inicial. Tudo bem? Intervalo de tempo é bem facinho, né? Juntando deslocamento com intervalo de tempo, chega na nossa primeira equação que a gente vai aprender aqui no nosso curso, que é a equação de velocidade média. Essa equação que diz para nós que a velocidade média é igual ao ΔS sobre ΔT. É a primeira equaçãozinha que a gente entende aqui no nosso curso, tá bom? Com essa equação a gente consegue calcular uma média das velocidades que um corpo pode ter durante todo um trajeto. Não esquece de um detalhe. Em física existe algo que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades, que são as unidades que controlam o universo da física. Essas unidades, elas são oficiais, mas a gente também tem as nossas unidades usuais, aquelas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, não esquece. SI, Sistema Internacional de Unidades, unidades oficiais. Unidades usuais, aquelas que a gente usa no nosso dia a dia. E no caso da velocidade, nós temos duas fundamentais. Uma, que é o metro por segundo, que é a do SI, e outra que é a quilômetro por hora, que é a usual, aquela que a gente vê lá no velocímetro do nosso carro, tá bom? Mas, em física, tem uma história que são as conversões de unidades. Se eu quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quiser fazer o processo inverso, passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E com esse cálculozinho aí eu posso fazer uma conversão. Exemplo bem facinho. Se eu tenho um carro que está a 72 km por hora, ele estaria a quantos metros por segundo, fera? Vamos fazer o cálculo bem rapidão. 72 dividido por 3,6. Quanto que seria isso? 20. 20 o quê? 20 metros por segundo. Vamos fazer o processo inverso? Tem um carro que está a 15 metros por segundo. 15 metros por segundo, eu multiplico por 3,6 e eu teria 54 km por hora. Então, com isso, a gente aprendeu como converter de metro por segundo para quilômetro por hora e de quilômetro por hora para metro por segundo. Bem, nessa aula de hoje, nós aprendemos os conceitos de deslocamento, intervalo de tempo e velocidade escalar média. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e bons estudos, ferinha. Valeu, tchau, tchau.